podemos falar que existe o privilégio do discurso branco a partir do momento que o grupo dominante é branco. Um grupo se mantém no poder, se mantém dominante através da política, da economia e da ideologia, né? De ideias que se tornam, que eles conseguem fazer com que se tornem dominantes, que justificam o status quo, justificam a estrutura. Então, é o que se fala muito hoje em dia em racismo estrutural, né? Se uma raça tem mais poder do que outras e consegue, assim, estruturar a sociedade, então existe um racismo estrutural. E a ideologia são ideias são transmitidas por palavras. Então, o discurso que é usado na sociedade como um todo é normalizado, mesmo que ele seja racista. Então, se ele é normalizado, as pessoas não pensam muito, a gente não pensa muito, né? Normalmente, a maioria das pessoas não fica o tempo todo medindo as palavras, elas escapam. Então, por exemplo, como eu já falei em outro vídeo sobre a situação do senador de Kentucky, Mitch McConnell, que se referiu aos afro-americanos e os comparou aos americanos, e ele deu a entender que os afro-americanos não são americanos, ou não são tão americanos quanto os americanos. Então, na cabeça dele, existe um grupo dominante, os americanos, e aí existem outros americanos que não são tanto, né? Essa é uma interpretação plausível da fala dele. Mas quando a gente fala, até às vezes as pessoas estão achando que estão fazendo um elogio. Por exemplo, isso é muito comum aqui nos Estados Unidos. She's so articulate. A gente não fala isso em português, não ela é tão articulada, mas acho que a tradução melhor seria ela fala tão bem. E aí se fala isso para os negros, e os negros... Por que você fez esse comentário? Né? Porque implícito é o espanto de uma pessoa negra falar bem e se comunicar bem. Né? Mas, então, isso é muito sutil, porque, como eu falei, a pessoa pode não ser intencional, é o que está disponível na fala da sociedade como um todo. E aí eu pensei numa expressão que vem ficando cada vez mais comum no Brasil, não sei por quê, que é inveja branca. Ah, eu tenho inveja branca. E uma amiga branca usou essa expressão comigo. Ah, estou com inveja branca de você. E eu questionei. Por quê? Inveja tem cor? Não. Pelo amor de Deus, eu não quis ser racista. Não, eu estou perguntando se ela é branca, qual é o oposto da inveja branca? Né? Porque existe inveja, e inveja é um sentimento negativo. Então, se você adiciona o adjetivo branca, qual é o papel desse adjetivo aí, acoplado à inveja? Né? E as pessoas usam isso e acham que é muito legal. Então, se vai haver uma transformação, se as relações sociais vão ficar menos tensas, se as pessoas vão ficar menos preocupadas com como é que eu chamo aquela pessoa, eu chamo de negro, eu chamo de preto. Começa a pensar nos termos, nas expressões, né, que são usadas. Eu pensei em outra aqui nos Estados Unidos, CPT, Colored People's Time, que é o tempo das pessoas de cor, literalmente, ou seja, estar sempre atrasado. Ou no Brasil, ele fez um samba do crioulo doido, né? que é uma confusão danada, né? Isso vem de uma música do Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, né? de um sambista que tinha que fazer um samba enredo e misturou tudo, e misturou abolição com república, com
com Princesa Leopoldina e que tal, né? Mas a ideia é de se pensar, né, que palavras que a gente está usando, que palavras que a gente, que termos, né, que a gente deve simplesmente abandonar, e outros que a gente deve dar outros significados, né?